paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Como é bom, como é bom, como é maravilhoso falar do amor de Deus. Nós estamos vivendo neste tempo de pandemia e sabemos que a palavra de Deus, a palavra nos alimenta. Jesus é o pão da vida, né? E é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. Gostaria que você ouvisse essa mensagem até o final, porque Deus tem algo para falar para você, Deus tem algo para entregar para você, especial para você, assim como entregou para mim e vai entregar para inúmeras pessoas, para todos aqueles que tiraram um tempinho realmente para ouvir essa mensagem. Está em Joel, capítulo 2, vou ler apenas 2 versículos, diz o Senhor, versículo 12 e o 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Aleluia. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, Deus é tão maravilhoso que ele se revela a nós, que Ele deixa bem claro: eu não tenho pensamentos ruins para com vocês, eu tenho pensamentos bons, pensamento de paz. Eu sou um Deus misericordioso. Mas tem momento que é necessário Deus usar a sua vara. Um pai que ama realmente o seu filho, ele usa uma varinha para corrigi-lo, para que mais tarde ele não venha chorar lágrimas de sangue. Não é isso que diz a palavra? Assim é o Senhor. Deus é Pai e Ele nos ama. E se Ele usa realmente uma vara para nos corrigir, é porque nos ama. E é realmente para a nossa própria salvação, muitas vezes. O Senhor me revelou de uma forma tremenda que muitas pessoas já foram arrebatadas, já foram levadas aos céus. E nós não sabemos quem será o próximo. Não sabemos. Então vamos cuidar, igreja, da nossa vida. Vamos realmente dar o nosso melhor para o Senhor. É tempo de conserto. O Senhor está falando: convertei-vos a mim, mas de todo o vosso coração. Muitas vezes, muitas pessoas se convertem, mas assim, metade do meu coração está com Deus, mas a outra metade está no mundo. E Jesus diz que assim não vale, ou seja quente ou seja frio. Porque morno, diz o Senhor, eu tenho vontade de vomitá-lo. E o Senhor diz também que nós temos que converter a Ele com jejuns, com choro e com pranto, isto é, rasgar realmente o nosso coração, nos entregarmos realmente a Ele. Buscai-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração, convertei-vos ao Senhor, diz a palavra, vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Se realmente nós nos convertermos ao Senhor, sabemos que servimos a um Deus bom, um Deus misericordioso, que a misericórdia dele é boa e dura para sempre. É um Deus misericordioso, compassivo, diz a palavra, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Igreja amada, você, meu irmão, você, minha irmã, que está aí assistindo agora esse vídeo, sabe, o que tem vindo no meu coração é que realmente Deus está muito bravo com o homem, Deus está muito bravo com a humanidade, muito bravo. Mas se eu e você, se nós converter realmente os nossos corações ao Senhor, diz a palavra que Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e Ele é tardio em irar-se, e Ele é grande em misericórdia. Igreja amada, estamos vivendo aí dias difíceis, realmente um tempo muito difícil. A indignação de Deus é muito grande, não é contra o Brasil, é contra as nações. E o pecado é a principal causa, né, de tantas tragédias que está acontecendo no mundo, não só hoje, mas de todos os tempos. O pecado é a principal causa desde o início da criação, não é verdade? A principal causa
de surgimento de doenças, de tragédias, né? E porque desde o início nós sabemos que o homem, ele se rebelou contra Deus. E dia após dia, isso tem ficado pior. Não é verdade? Então, quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, quando o profeta Joel, né, que é um profeta do avivamento, ele chega ao teu Senhor e em meio à oração, Deus revela a ele. Deus já fala: olha, meu servo, diz essa nação que ainda eu vou usar de misericórdia para com eles. Mas é necessário que eles se convertam a mim, mas de todo o coração. Igreja amada, nós sabemos, sabe que a palavra aqui na boca do profeta Joel deixa claro, né, que o motivo de tal calamidade era que Deus tinha permitido, realmente era por causa do pecado, era devido ao pecado de Judá, e que ela foi destruída. Tanta imoralidade, não era verdade? Perversidade, né? E nos dias de hoje, como está hoje o Brasil? Como está hoje as nações? Meu Deus, quanta tristeza, quanta maldade, não é verdade? Quanta maldade, quanta imoralidade, quanta idolatria, quanta perversidade. E no meio dessa pandemia, ainda o homem continua ainda com o coração duro, né? Tem situação que eu confesso para vocês que eu já cheguei a pensar. Como essa semana mesmo, chegou a notícia a mim de uma mulher, a forma que ela estava tratando a filha, e eu pensei, gente, não é uma mãe, só pode estar endemoniada, possessa, porque tem um monstro aí dentro dela agindo, não tem como. São tantas situações que eu creio que você já pensou. Não é um homem, isso é um monstro, não é verdade? Então Deus está muito bravo com a humanidade. O homem tem dado lugar para o Satanás. E o Brasil, o mundo, né, tem realmente ofendido a santidade de Deus. Como? Através do seu pecado. O pecado tem proliferado, o pecado tem dominado a humanidade e tem também entrado dentro da igreja. E eu creio por isso que Deus resolveu dar um tempo, paralisar um tempo, para que cada um pudesse refletir sobre a tua vida, para que cada um pudesse realmente, a partir de quando tudo isso passar, oferecer realmente um culto santo, um culto racional ao Senhor. Mas não de qualquer forma, porque Deus não recebe culto, adoração de qualquer forma. Sabemos, quando nós olhamos aqui, sabe, para Judá, que houve uma terrível catástrofe em Judá. A situação econômica dessa nação era desesperadora, era tudo terrível. O povo enfrentava o quê? Muita fome, a tristeza era angustiante, era um desespero. Mas eu creio que ainda era pouco perante o que nós estamos enfrentando, ou que possamos ainda enfrentar. Sabe, a situação não é só no Brasil, a situação é no mundo, e parece que o povo ainda está dormindo. É tempo de despertar, desperta tu que dormes. Sabe, eu fico olhando o cenário do mundo que hoje nós estamos vivendo, quanta tristeza, quantas mortes, quanta assolação, quanta angústia, quanto desespero, principalmente no nosso Brasil, igreja. Sabe, sempre eu digo essa frase, talvez é difícil para muitos entenderem, mas é uma realidade. Deus nos leva no deserto para revelar a mim e a você quem somos, para nos revelar o nosso coração, que muitas vezes o nosso coração é um coração duro. Falamos de Deus, mas não vivemos o que falamos, o que pregamos. Quanta arrogância, quanta prepotência, até mesmo entre líderes religiosos. Quanta confusão, quantas discórdias.
Sabe, igreja, quantos cientistas, quantos se achavam, ou talvez até se acham ainda hoje poderosos, e não conseguiram ainda ver que poderoso é Deus, é o único, sabe? Então, Deus falou assim no meu coração, é o que eu sinto, vou te falar, estou expressando realmente o que eu vejo, o que eu sinto perante o cenário que nós estamos vivendo hoje, sabe? Que a Covid, Deus permitiu, pastora, mas isso é uma tragédia, mas está sendo a oportunidade de salvação para muitos. Você sabia disso? Muitos estão sendo salvos, nem que seja na última hora, nem que seja lá no hospital. Outros em casa, porque estão vendo seus entes queridos partindo. A salvação tem entrado em muitos lares. Outros estão sendo, irmãos, irmãs, estão sendo arrebatados. Arrebatamento está chegando, igreja. Sabe, há várias linhas de pensamento sobre o arrebatamento. Eu creio que Deus vai arrebatar a igreja antes daquele terrível dia. Porque isso não é nada ainda perante o cenário que ainda vai vir neste mundo. Quando o Espírito Santo realmente não estiver mais aqui. Imagina, nós hoje com o Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, do juízo. Já vivemos, sabe, esse tempo difícil, as pessoas não se deixam serem convencidas de seus pecados, não permite que o Espírito Santo os convença. Abra teu coração, irmã, abra teu coração, irmão. Você que tem vivido no mesmo pecado, você sabe que está errado. Sabe, às vezes Deus nos pega e começa a nos apertar, como se fosse um parafuso, para que possamos mudar e falar, não, basta, Senhor, eu me rendo, porque Deus nos ama, igreja, porque Deus nos ama, porque Deus quer nos salvar. Isso aqui não é nada perante o que é o inferno, choro, ranger de dente, a eternidade, igreja. Antes chegarmos, subirmos aos céus, mesmo que seja faltando um olho, mesmo que seja faltando uma mão, mesmo que seja através da Covid, mas que sejamos salvos, do que depois ficar aqui um tempo e morar no inferno, porque muitos não têm se arrependido de verdade. Arrepende-te, igreja, é tempo de arrependimento. Arrependimento não para que você possa, de repente, nunca ter Covid. Não. É porque Jesus está voltando. Também sim, se Deus quiser te livrar, Ele vai te livrar. Se não, Deus não poupou Jó. Né? Jó passou momentos difíceis, mas Deus o livrou da morte. Estevão, que era um jovem, segundo o coração de Deus, Deus o arrebatou. E quantos Deus tem arrebatado? Então Deus não se explica. Entendeu, igreja? Não fique aí achando uma coisa ou outra de fulano e de ciclano. Pare de julgar. Mas se conserte com Deus, mas se conserte de verdade. Sabe, Covid é a vara de Deus hoje. Em mim, em você, é o juízo de Deus sobre as nações. Entenda isso, a vara de Deus é oportunidade de arrependimento. Arrepende-te. Se você se arrepender mesmo de verdade, eu não sei o que você está passando, pode ter certeza que logo virá o consolo de Deus. Porque se Deus não usar a vara dele na minha vida e na sua vida, ficaremos ruins até o fim, porque o homem é mau. O homem é mau. Mesmo no meio dessa terrível pandemia, tem pessoas fazendo graça ainda, vivendo de qualquer forma, ainda não se converteram. Deus está nos dando oportunidade de mudança de vida. E hoje é o dia, hoje é o tempo. Arrepende-te. É tempo de olharmos para dentro de nós e reconhecermos realmente quem nós somos. Deus está revelando o meu, o seu coração. Tem tanta coisa ainda dentro do meu coração, dentro do seu coração, que precisa ser mudado, precisa ser consertado. Então vamos nos consertar hoje com Deus. Deus quer que tenhamos um coração puro. Então rasga o teu coração, como diz a palavra do Senhor. Convertei-vos a mim, mas de todo o vosso coração. Rasga o teu coração. Ele diz isso com jejum, com choro, com pranto. Sabe, eu lembro de Pedro,
Quando Pedro nega Jesus ali pela terceira vez, diz a palavra que Pedro chora amargamente. E isto é realmente um genuíno arrependimento, com choro. Igreja amada, peça perdão para Deus hoje ainda pelos teus pecados, os pecados da nossa nação. Ore, é tempo realmente de muitas orações. Tem pessoas que se voltam a Deus, mas com o coração dividido. Ainda não assumiram Cristo de verdade em suas vidas, ainda estão divididos, né, entre o mundo e Deus. E o Senhor fala: buscai-me-eis e me achareis. Mas se você me buscar de verdade, se você me buscar de todo o vosso coração, é tempo de disciplina espiritual, tirarmos tempo para estarmos mais e mais na presença do Senhor, nos alimentarmos do pão da vida, nos alimentarmos da palavra, do pão espiritual. Está tendo pouco oração, igreja, mesmo ficando em casa, muitas vezes oramos pouco. É tempo de nos disciplinarmos, sabe, de jejuarmos mesmo, nos abstermos do pão, né, que alimenta o nosso corpo físico. É claro que um alimento, um jejum, que não vai afetar a nossa imunidade devido à situação que estamos enfrentando, mas é necessário, sabe, fazer um propósito de oração com Deus. Você reúne com o povo aí, aonde você congrega, e fazem propósito de oração. Nós estamos aqui, a Casa de Oração Rosa de Saron, constantemente um propósito de oração. Terminamos um propósito de 7 semanas, quarta-feira passada. Nessa próxima quarta já entraremos num outro propósito de mais 3 semanas, buscando avivamento, buscando poder de Deus. Avivamento é arrependimento. Não tem avivamento na vida de alguém se não tiver um genuíno arrependimento. O avivamento só vem se houver arrependimento, se haver entrega, se rasgar realmente os nossos corações. O avivamento só chegou em Judá quando realmente eles se converteram ao Senhor, quando realmente eles se quebrantaram com choro, com jejum e pranto na presença do Senhor. Então Deus é tão maravilhoso que usou esse profeta, né? Profeta Joel, a convocar o povo a esse genuíno arrependimento. E sabemos pela palavra que o povo deu ouvido. O arrependimento sincero, igreja, é a base da verdadeira espiritualidade na vida do homem. Não tem como eu viver um avivamento do Senhor sem um genuíno arrependimento. Não tem. Somente o arrependimento vai nos tirar do deserto. Então arrepende-te e peça perdão para Deus pelos pecados, né, da nossa nação. É tempo, igreja. Deus está nos dando oportunidade. A oportunidade é hoje. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, nós vemos que Judá, eles se humilharam e se renderam na presença do Senhor. E a humildade, né, e o arrependimento de Judá e a misericórdia de Deus que está aqui no Senhor mudou a história deste povo, sabe? E eu tenho certeza, se eu e você, se nós verdadeiramente, se a igreja, se o povo, como diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, se mudar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as vossas orações, vou perdoar os vossos pecados e vou mudar a vida de vocês, vou mudar a história de vocês. Mas não está havendo isso de verdade. Muitos estão orando por orar. Deus não recebe oração se não for de um coração sincero. Igreja, o Senhor deixou claro: convertei-vos a mim, mas de todo o vosso coração. Buscai-me, eis me achareis, mas se me buscardes de todo o vosso coração. Com jejum, com choro, com pranto. Muitos estão assim: na minha casa está tudo bem, nada aconteceu. Ninguém sabe o amanhã, irmão. Ninguém sabe o amanhã, irmã. Busca o Senhor hoje, enquanto você ainda pode ainda encontrá-lo. Sabe, o mundo seria tão diferente. Tudo seria tão diferente, sabe, se fosse pregado o evangelho ali de Atos. Se continuasse ainda, sabe, a igreja ali buscando realmente o evangelho de Atos. Se todas as denominações hoje continuassem pregando, né, o evangelho da cruz,
Se todas as igrejas hoje continuassem pregando o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro amor, sabe, as pessoas seriam diferentes hoje. Não estou aqui para culpar ninguém, porque cada um também tem condições de ler e buscar e conhecer a verdade, sabe? Somos indesculpáveis. O Brasil é um país que é totalmente indesculpável perante Deus em relação a falar: eu não sabia, Senhor, eu não conhecia, Senhor. Todos sabem algo, todos ouvem a palavra do Senhor, mas infelizmente muitos têm distorcido a palavra para favorecer a si mesmos, infelizmente, sabe? Mas eu vejo que essa pandemia, Deus permitiu até mesmo assolar a igreja, todos, para nos revelar realmente quem somos. Na verdade, muitas vezes o nosso amor é muito frio, nosso amor é muito distante. Eu amo aqui os que estão aqui junto comigo, da minha casa, ou que eu estou pastoreando, né? E o outro, irmão, nos céus não há placa de igreja, somos todos irmãos em Cristo, estamos numa mesma videira. Pensa nisso, sabe? Será que através dessa pandemia, será que realmente mudou alguma coisa dentro de você? Será que houve arrependimento de verdade dos nossos pecados? Igreja, uma coisa é clara: quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. E Deus está muito bravo com o homem. E Deus usou esse profeta, o profeta Joel, sabe, o profeta do avivamento, para exortar Judá ao avivamento. E Deus hoje, sabe, usa o Espírito Santo para dizer a mim, para dizer a você: arrepende-te. Arrepende-te, Elaine. Arrepende, Frutal. Arrepende, Brasil. Arrepende-te. Arrepende-te. Sabe, diz o Senhor aqui em Hebreus: assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Muitos estão vivendo este tempo, o engano do pecado. Sabe aquela mentira vestidinha de verdade? Que parece verdade, mas não é verdade? Cuidado com o engano. Leia mais a Bíblia. O Espírito Santo é ele que nos convence do juízo, do pecado, do que é certo e do que é errado. Então, igreja amada, sabemos que Deus está muito, mas muito bravo com o homem. Cabe a mim, a você, cabe o Brasil, cabe as nações a se renderem e chorarem, orarem, jejuarem e pedir perdão, Senhor. Então, igreja amada, o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: não endureçais o vosso coração, não fique com o coração duro, arrepende-te. Sabe, são tantas coisinhas, são tantas picuinhas do inferno que tem roubado a nossa paz. É verdade. Você parou para você pensar nisso? E principalmente aí no meio da família, mesmo no meio da pandemia, sabe, do nada, talvez tem surgido uma coisinha ou outra que tem feito com que você tenha discutido com seu filho, com sua filha, ou com teu esposo, ou com teu funcionário. Cuidado com essas artimanhas. É tempo, igreja, de estarmos em espírito, sabe? Não é tempo, não é tempo de discussão, igreja. Não é tempo de murmuração, igreja. Quando estão murmurando, e o Senhor deixou bem claro, né? Para que tenhamos cuidado, para que Ele não venha agir como Ele agiu com o povo de Israel, que morreram no deserto. Quantos morreram no deserto porque murmuraram, porque eram incrédulos? Creia, irmão, vai dar certo. Ore, chore com Deus. Deus vai nos tirar dessa situação.
e vamos cantar lá do outro lado, só o Senhor é Deus. Mas é necessário arrependimento, sabe, igreja amada do Senhor Jesus, é tempo de arrependimento, não é tempo de discussão, não é tempo de murmuração, não há tempo, igreja, não há tempo, sabe, tão curta é a nossa vida, a minha vida, a sua vida, é tão curta a vida, e por quê? Por que discussões? Por quê? Não vale a pena, são estratégias do diabo. Você e eu, nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Nada, em nome de Jesus, vai te atingir o seu emocional. Tenha domínio próprio. Domínio próprio. Busca realmente o fruto do Espírito, o amor, a fé, esperança, mansidão, domínio próprio. Jejum por isto. E esse é o verdadeiro jejum. É jejuar para sermos melhores. É jejuar para que o Senhor gere em nós um genuíno arrependimento, que possamos viver esse arrependimento. Talvez ainda hoje mesmo você está triste. Talvez hoje mesmo você discutiu com o filho, ou com teu esposo, ou com alguém. Peça perdão. A história não foi eu. E daí? Dá um tapa na cara do diabo. Procura essa pessoa, abraça, fala: eu amo você em Cristo Jesus. Você me perdoa? Aleluia. Sabe, são tantos os nossos pecados, são tantas as nossas ignorâncias, igreja, são tantas, não só da igreja, o mundo, né? São tantas as omissões, imoralidade, perversidade, né? Idolatria, meu Deus, quanta idolatria, sabe? Quando nós vamos aqui nos Salmos 105, nós vemos aqui o que o Senhor deixa bem claro, sabe? Para mim e para você, aqui para o homem. Ele diz: lembrai-vos, Salmos 115, eu disse 105. Salmo 115, versículo 5. Tá bem claro. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-lhe semelhante a eles os que fazem, a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Igreja amada, quantas e quantas vidas estão sendo assoladas devido à idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. É necessário a igreja entender isto. Sabe, igreja, quantos pecados. Até mesmo, igreja, quando nós falamos de idolatria, nós vemos pessoas que pensamos somente em imagem, como está falando aqui esse Salmo 115, mas não, idolatria é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Talvez você se diz um cristão, mas está idolatrando alguma coisa ou alguém, e nós precisamos rever isso e nos arrependermos também, sabe? Quantos pecados, fofocas, quantas coisas, dureza de coração, meu Deus, é necessário chorarmos, diz o Senhor, arrepende-te com choro, arrepende-se com jejum. Jejuar não é para ganhar com Deus, não, é orar, é falar: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero te obedecer, eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade e não a minha vontade. É tempo, igreja, de chorarmos, de jejuarmos, orarmos pelo Brasil, fazermos a vontade de Deus, fazemos o mesmo que Judá fez. Quem sabe o Senhor usará da mesma misericórdia para conosco e muda o nosso cenário, muda a nossa história. Sabe, igreja, lembre-se que jejum sem arrependimento, sem oração, sem meditação da palavra, sabe, Deus não recebe. Deus não recebe. Arrepende, Brasil. Arrepende, Elaine. Arrepende, irmão. Ainda hoje, vai pro teu quarto, chora com Deus, fala: Deus, ajude-me a ser melhor, por favor. Amém, irmão. Amém, irmã. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração, para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.